Tudo que vocês falam aqui repercute na Bolsa. Vamos ver. Hoje a nossa Bolsa caiu. Acompanhou as bolsas americanas, depois que saíram relatos de que 2 bancos regionais por lá estão com problema, tá? Isso reacendeu aquele medo do que a gente viveu há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, não sei se o espectador se lembra, mas quando aquele Silicon Valley Bank, né, um banco lá do Vale do Silício, quebrou, faliu e despertou receios de uma crise bancária mais ampla, de contágio. A frase do CEO do JP Morgan se aplica bem nesse caso também. E pode explicar o medo dos investidores de contágio, né? Ele disse ontem, né, quando você vê uma barata na cozinha, provavelmente tem mais. Né? Bom, mas o cenário fiscal também pesou aqui no Brasil, já que o mercado ainda aguarda ansioso notícias sobre as medidas para cobrir o rombo de 46 bilhões de reais depois do fracasso da MP do IOF. Da onde vai sair o dinheiro, né? A queda do preço do petróleo também impressionou. Hoje o dia foi difícil, hein, gente? Nossa, só tá vermelho aqui, hein? Não, o petróleo caiu 1,40. O petróleo ampliou a queda para quase 1,5% depois que o presidente Trump disse que houve progresso nas conversas com Putin para encerrar finalmente a guerra da Ucrânia. Tomara, né, gente? A queda de quase 1% no minério de ferro também, obviamente, pesou. Os investidores também passaram o dia aguardando novidades da conversa entre Brasil e Estados Unidos na questão do tarifaço. A reunião já terminou, né? Marco Rubio e o Vieira. Mas a gente ainda não sabe se foi boa ou ruim. Daqui a pouco o Vieira vai se pronunciar, como vocês bem disseram aqui. Pois é. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 142.200 pontos, cravado, com queda de quase 0,3%, com 0,28% de queda. O dólar também caiu um pouquinho, 0,1%, 0,14%, fechou valendo R$ 5,44, repercutindo as falas do diretor de política monetária do nosso Banco Central, Newton Davi, se não tinha subido. Ele disse que a Selic deve ficar em 15% por um período prolongado. Juros altos atrai capital, atrai dinheiro para o Brasil para investir nos títulos de renda fixa. Para investir nos títulos de renda fixa tem que vender os dólares, e aí vende os dólares, cai o dólar. Agora, Torinho, a gente percebe que não houve um impacto tão grande da conversa entre Estados Unidos e Brasil, até porque a gente não sabe o conteúdo ainda e a gente precisa entender a manifestação das autoridades. Mas como é que deve, então, como é que essa expectativa ela deve movimentar a Bolsa de Valores nesta sexta-feira, naquele fechamento de semana que pode ser bastante especial ou bastante temerário a partir do que essas autoridades disserem hoje? Exatamente. Depende do que o Vieira falar, como foi essa conversa, né? A gente quer saber como vão ser solucionadas as tarifas, aqueles 40% de tarifa adicional que os Estados Unidos colocou, que está totalizando 50% de tarifas dos produtos exportados para os Estados Unidos, principalmente do agronegócio, né? Ou seja, o mercado se concentra totalmente na questão econômica e na questão política. Isso interfere, de certa maneira, também? Algum possível discurso que puxe mais para a questão ideológica ou da maneira como o judiciário no Brasil funciona, isso já não interfere tanto? Olha, para as ações das empresas, não tanto, né? É claro, se ele falar assim, olha, por conta disso nós vamos botar mais impostos, aí vai machucar, né? Se fizer isso a gente vai tirar, se não fizer isso não vai tirar, aí vai machucar, mas a razão não é a política, e sim o imposto que é colocado, né? Você tem empresas, por exemplo, a Embraer está ansiosa para saber como é que vai ser a Embraer. A maioria dos clientes da Embraer vem lá dos Estados Unidos. Esse sentimento já deve vir na abertura amanhã? Depende do que ele falar hoje, aí com certeza vai refletir na abertura. De qualquer lado, por positivo ou por negativo. Opa, maravilha. Então, valeu. Obrigado. Vamos aguardar o Vieira aí. Um abraço, então a gente espera amanhã para fechar a semana, hein? Fechado, valeu. Vai, Torinho! Tchau, Vamos esperar o Torinho amanhã. Quer dizer, né, tá todo mundo nessa expectativa muito grande. A gente tem visto já algumas repercussões, falando sobre a conversa ter sido muito positiva e de ter rolado uma química entre o chanceler Mauro Vieira e Marco Rubio, mas também outras apurações de que uma pitada política ocorreu. Agora, a dimensão disso, a gente só vai saber depois que as autoridades se pronunciarem, Alangani. Com certeza, né, Evandro? Agora, a questão é, e as tarifas? Porque se não resolveu as questões tarifárias e ficou lá os 50%, a Bolsa tende a reagir negativamente, Evandro. Tenho 30 segundos para você, seu Zé. Pois é uma grande expectativa, inclusive política por aqui, que pode definir ali os rumos das relações Brasil e Estados Unidos. Fala, Bruno Musa.
É isso mesmo, sem novidade. Se a coisa for pro lado político e não tivermos nenhum tipo de acordo, é bem provável que a gente sinta isso também. Mas não acredito que a gente sinta muito forte também não, tá? Muitas das coisas eu acredito que já está mais ou menos precificado. Arremate, Pepe. É um primeiro passo de uma negociação complexa, né? Ninguém achava que fosse resolver na primeira reunião. Mas é o primeiro passo é melhor do que nenhum passo, né? Como estava no passado. Quantos passos nesse encerramento. Gente, você acompanha muito mais ao longo aqui da nossa programação. Zé Maria Trindade, uma ótima tarde para você. É isso, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Até amanhã.